Bom, chegamos ao final da playlist sobre JDBC. Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão geral sobre os assuntos que a gente aprendeu aqui sobre JDBC e discutir alguns problemas e dificuldades que a gente tem quando trabalha com essa tecnologia no Java e por que ela acabou caindo em desuso e surgiram frameworks como o Hibernate e depois a JPA como especificação. Bora lá então? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e a gente continua aqui, estudando essa parte do JDBC e na verdade a gente finalizou. Nessa playlist, meu objetivo era ensinar para vocês como que funciona o JDBC para mostrar como integrar uma aplicação Java a um banco de dados relacional. Então, no caso, a gente usou o MySQL e a gente pegou aquela nossa aplicação de gestão escolar, aquela aplicação desktop, deixa eu executar ela aqui. E eu estava fazendo tudo na funcionalidade de cadastro de cursos e eu já fiz também apliquei as mesmas técnicas para a funcionalidade de cadastro de turmas e para a funcionalidade de cadastro de estudantes. Então, nossa aplicação está funcionando aqui certinho, tudo integrado ao MySQL. Então, o cadastro de cursos, estudantes e turmas estão sendo feitos lá no banco de dados nas suas respectivas tabelas. Não estão mais sendo feitos via arquivos. Então, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do projeto. Você pode baixar o zip, descompactar, importar aí no seu IntelliJ e tal. Vou deixar o link também do GitHub, caso você conheça, dá para ter acesso ao código-fonte. E o script para você criar as tabelas de acordo com o projeto, beleza? Então deixa eu fechar aqui a aplicação e vamos lá. Então a gente começou entendendo o problema de fazer persistência de informações em arquivos, embora a gente tinha começado a fazer desse jeito, tinha os arquivos CSV no projeto, estavam funcionando certinho, só que tem todas aquelas dificuldades. Onde que eu vou salvar o arquivo, qual que vai ser o formato e a segurança desse arquivo, e se alguém mexer, corromper, concorrência e diversos outros problemas. Então o ideal é persistir informações em um banco de dados e no geral a gente utiliza um banco de dados relacional. Então, eu montei lá a playlist primeiro sobre bancos de dados e SQL para te ensinar o que é um banco de dados, como é que funciona, como é que é a linguagem SQL, como é que a gente faz para montar lá, definir as nossas tabelas, fazer consultas, inserir, atualizar, excluir. Então, teve toda uma playlist focada nisso e uma vez que você entendeu, a gente partiu para o código. Como é que eu faço para pegar essa minha aplicação Java aqui, desktop, independente se é desktop ou se fosse web também funcionaria, e como é que eu faço para acessar lá o meu banco de dados e rodar comandos SQL. E a gente viu que tem a especificação chamada JDBC e tem a implementação dessa especificação, que são os drivers do banco de dados. Então a gente entendeu o que é uma especificação, o que é o tal do JCP, e eu baixei aqui o jar do MySQL, que é a implementação do JDBC no nosso caso, já que o banco de dados é o MySQL. Então, beleza, colocamos o jar do MySQL e a gente começou escrevendo o código para fazer um acesso ao banco de dados, estabelecer uma conexão com o banco de dados e a gente aprendeu que é uma boa prática isolar todo esse código do JDBC em uma classe, para que esse tipo de código não fique espalhado em várias classes do projeto. Porque se um dia você quiser trocar de JDBC para outra tecnologia, basta você mexer numa única classe, num único ponto da aplicação. E aí a gente viu então que existem esses padrões de projeto, os tais do Design Patterns. E eu mostrei para vocês o padrão DAO, Data Access Object, e a gente criou aqui as classes seguindo esse padrão Data Access Object. Então tem a classe curso DAO, e o objetivo dela é isolar o acesso aos dados da aplicação. Então aqui é onde vai ter o acesso ao banco de dados, no caso. Então, esse padrão DAO não é exclusivo de banco de dados. Se você estivesse usando arquivo ou outro tipo de persistência, também é recomendado que você tenha uma classe DAO e ela isole o acesso aos dados da aplicação. Por isso que é Data Access Object, não Database Access Object. É data, acesso a dados, independente de onde que eles estão armazenados. E aqui nesse tipo de classe a gente viu, uma classe, não é uma classe que representa um conceito do domínio da aplicação. Então não é uma classe igual a classe curso, estudante, aluno, professor. Uma classe que tem atributos, construtor, getter e setter, sabe? É uma classe que basicamente vai representar operações. Então aqui basicamente terão métodos para representar essas operações. Então tem um método para salvar, um método para listar, o CRUD, cadastrar, listar, excluir, atualizar. E outros métodos também, buscar por código, buscar por ID, qualquer método que precise fazer uma operação no banco de dados, a gente vai criar um método dentro da classe DAO.
E aqui dentro é onde a gente usa de fato o JDBC. Então aqui é onde tem os nossos comandos SQL, a gente aprendeu a escrever esses comandos SQL, como é que eu passo parâmetros nos comandos SQL, usando o prepared statement e as interrogações aqui para não ter o risco do SQL injection. A gente aprendeu, né, a pegar a conexão, a setar aqui os parâmetros, executar o comando, fazer os try catches aqui, porque esses métodos do JDBC lançam exceptions que são checked, você é obrigado a fazer o try catch ou colocar o throws, e quem está chamando a sua classe DAO que vai ter que fazer o try catch ou jogar a batata quente para cima, né? E todos os métodos seguem essa mesma ideia. Os métodos de consulta, a gente aprendeu a usar lá aquela classe resultSet e ficar navegando, né, linha por linha, coluna por coluna, para recuperar as informações e transformar em objetos Java. Então, essa classe DAO ela segue esse padrão, né? A gente pega um objeto e transforma em SQL para inserir no banco de dados, ou atualizar, ou excluir. E faz o inverso também. Pega um SQL, carrega informações do banco e converte de volta para objetos Java. A gente tem que ficar fazendo essa ponte entre esses dois mundos, né? O mundo Java, que segue a orientação a objetos, e o mundo relacional, que segue o modelo relacional de tabelas e relacionamentos lá do banco de dados. Então, por isso que esse código dessas classes que seguem esse padrão DAO, usando o JDBC, acabam ficando bem extensos. Então, por exemplo, a minha classe curso DAO, ela tem 132 linhas. São poucos métodos que tem aqui, acho que 6 métodos, só para salvar, excluir, atualizar, listar todos, buscar por ID. Então são 5, 6 métodos, mas mesmo assim o código acaba sendo verboso. Cada método tem várias linhas aqui, tem um monte de preocupações. Então, aqui vem um primeiro problema do JDBC. E um outro padrão que a gente usou foi o padrão Factory Method, para a gente isolar a criação de um objeto numa classe separada, num método que é um método fábrica. E a gente fez isso com a Connection Factory. Então, com a Connection, né, na verdade, a gente está isolando a criação das conexões numa classe que segue esse padrão Factory Method. Então, tem a classe Connection Factory e aqui tem o método CreaConnection. Esse método esconde como que é feita a criação de uma conexão. Então a gente aprendeu também o padrão Factory e a gente aprendeu aí no último vídeo, né, a questão do pool de conexões. Então eu discuti aquela questão que não é uma boa prática você ficar abrindo e fechando conexão o tempo inteiro na aplicação. Toda vez que você precisa ir no banco, você abre uma nova conexão, roda o SQL e no final fecha. Então o ideal é ter um pool, uma área com algumas conexões que sempre vão ficar abertas e quando um usuário precisar acessar o banco de dados, disparando alguma operação na aplicação, em vez de abrir uma nova conexão, a gente vai acessar uma conexão que esteja disponível nesse pool. Então, expliquei isso no último vídeo e a gente usou o Hickory Connection Pool, né? O Hickory CP, que é uma das bibliotecas mais utilizadas no Java, que tem um foco bem forte aí em performance. Então, usamos e colocamos isso dentro do Connection Factory. Beleza? E aí a vantagem aqui do Factory Method, ó. O método CreaConnection, ele não mudou, ele continua igual. Para a gente pegar uma conexão é Connection Factory, chama o método CreaConnection e ele continua devolvendo uma connection do JDBC. Então a classe DAO que está usando a Connection Factory, ela nem percebe que teve mudança aqui. Se eu quiser tirar o pool de conexões, voltar para o jeito tradicional, eu vou mexer dentro da classe Connection Factory, mas a classe DAO não será impactada. Porque ela vai continuar chamando fábrica, cria connection, não sei como que você cria. Então essa é a vantagem do padrão Factory Method. Isolar a criação de um objeto, se mudar o jeito de criar esse objeto, ninguém vai ser impactado porque está isolada a criação dele num método dentro de uma classe separada. Beleza? E a gente acabou com esse código nesse formato. Então o que eu fiz, né, foi criar as classes DAOs de estudante e de turma. Então agora tem curso DAO, estudante DAO, turma DAO. As 3 classes DAO estão usando a Connection Factory. Então todas vão usar a mesma fábrica de conexões. Eu estou acessando o mesmo banco de dados. Todas vão usar o mesmo pool de conexões. Então tá tudo certinho aqui. E fechamos aí com isso o JDBC. Claro, eu não ensinei tudo do JDBC. Tem mais outros recursos que eu poderia abordar, mas esses daqui é o principal, é o essencial que você precisa saber, que você precisa ter conhecimento. Entender o que é o JDBC, como é que ele funciona, como é que eu escrevo um código que acessa o banco de dados, se conecta, roda um comando SQL e as preocupações de ter o padrão DAO, o padrão Factory e o pool de conexões. Isso daqui já é 95% do que você precisa saber de JDBC.
JDBC. Tem mais coisas, mas são coisas mais pontuais e em casos específicos, beleza? E por que que não é mais comum a utilização do JDBC? Então, você que me acompanha aqui, que já trabalha, já conhece de Java e tal, você, Rodrigo, a gente usa tal do JPA, do Hibernate, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? O pessoal percebeu que usar o JDBC, embora funcione, não tem nada demais aqui, não é difícil, como eu falei, são poucas classes, connection, prepared statement, result set, não é um código difícil. É fácil de aprender, relativamente simples. Só que ele é muito verboso, porque é uma especificação antiga do Java, desde 1996, 97 que tem o JDBC. Lá nos primórdios do Java, onde código era um negócio mega verboso. Então, esse é um dos grandes problemas do JDBC. Você, para fazer uma operação simples, sabe? Poxa, eu queria só fazer um insert no banco de dados. Olha o tanto de linha que eu tenho que escrever. Olha a verbosidade aqui, né? Só para fazer um mero insert no banco de dados. Então, aí o pessoal começou a ficar meio chateado, né? Meio de saco cheio, né? De ter que escrever toda essa parafernália de código em todas as classes DAOs e em todos os projetos que utilizam Java, que vão acessar o banco de dados via JDBC. Então o pessoal começou a pensar em, será que tem como eu deixar esse código mais simples? Pô, podia criar uma classe, sei lá, uma outra classe que vai esconder toda essa verbosidade aqui e o meu código aqui ficaria mais simples. Porque o que eu quero fazer no fundo, ó, vou até simular aqui, ó. Eu queria só ter uma única linha aqui nesse método. Ó. O método salvar eu só queria ter tipo assim, ó, connection. Vou pegar aqui uma connection, var connection é igual a connection factory.cria connection. Beleza, me conectei no banco de dados, eu só quero fazer isso aqui, ó, connection.insert. E eu passo o meu objeto curso como parâmetro. É isso daqui que eu queria. Ó. Aí o código ficaria simples. Então percebe? Peguei a conexão, estabeleci a conexão com o banco de dados, conexão, insert, e está aqui o meu objeto curso. Dentro do curso tem os atributos, ID, nome, código, tá lá as informações. Então era isso que eu queria, né? Era isso que as pessoas desejavam, né, ter nos códigos. Então ao invés de 30, 50, 100 linhas, uma única linha aqui, né? Duas considerando a conexão. Então o código ficaria muito mais simples. E a mesma lógica aqui para os outros métodos. Tem um método para insert, um para select, um para delete, enfim. Então isso que a galera começou a buscar. E teve um cara chamado Gavin King, que em 2003, 2002, nessa época aí, 2002, 2004, ele era um desenvolvedor Java, né? É um desenvolvedor Java, trabalhava com JDBC, mas ele estava meio chateado, meio de saco cheio desses códigos do JDBC. O que ele fez? Vou inventar aqui, vou criar um projetinho aqui, vou criar uma biblioteca. Então lembra da ideia de biblioteca? O Hickory CP não é uma biblioteca que faz o trabalho de pool de conexões? Ele criou uma biblioteca chamada Hibernate. E o que essa biblioteca fazia? Exatamente isso daqui. Ó. Simplificava o código do JDBC. Só que aí, claro, ele não criou métodos novos na classe Connection, ele não pode mexer nas classes do JDBC. Então ele criou uma biblioteca, um projeto em Java, criou classes nesse projeto e aí ele tinha uma classe lá que tinha um método save, que fazia o insert no banco de dados. E você, nas suas classes DAO, ao invés de usar diretamente o JDBC, você usava, né, baixava, colocava a biblioteca Hibernate no seu projeto e aí você dava new, chamava essas classes desse projeto e elas tinham métodos que deixavam a sua classe DAO bem simples, só que por baixo dos panos, o que essa biblioteca fazia, o que essas classes faziam, transformava em comandos do JDBC. Então foi isso que ele fez. Então ele simplificou o acesso ao banco de dados com o JDBC, criando aí essa biblioteca que ficou conhecida como Hibernate. Então, uma biblioteca bem famosa. E aí, esse tipo de biblioteca, né, na época, foi tipo um sucesso. Assim, foi um negócio fantástico, porque reduzia 90% até mais dos códigos de JDBC que a gente tinha nos projetos. Então, ela acabou se tornando uma biblioteca super popular. O mundo inteiro começou a usar, todo mundo não queria mais usar o JDBC diretamente, queria só usar o Hibernate e acabou bombando, digamos assim, a biblioteca. Só que não era uma especificação do Java, era uma biblioteca.
ele abriu, né, deixou lá o gratuito, depois abriu o código-fonte e tal. Qualquer pessoa podia baixar e usar o Hibernate nos projetos, só que não era do Java. Se essa biblioteca acabasse um dia, se, enfim, se surgissem concorrentes, se você quisesse trocar do Hibernate por um outro, você ia ter que reescrever parte do seu código. Então, é o problema de você usar bibliotecas diretamente. Aí, o que o pessoal do Java fez? Depois de um tempo, viu que isso se tornou um novo padrão, né? Só se usava o Hibernate, vamos padronizar. Aí surgiu a JPA, Java Persistence API, API de persistências do Java. Então, a JPA é a especificação, padronizou basicamente o que o Hibernate fazia. E o Hibernate virou uma implementação da JPA. Então, lembra aquela ideia de especificações? Reveja lá o vídeo do JCP para você entender bem e ter isso forte, porque o Java funciona ao redor desse conceito de especificações. Então, igual o JDBC, ele é uma especificação, tem lá o PDF dizendo como é que funciona e qualquer pessoa pode ir lá e criar uma implementação, desde que siga todas as regras e passe lá no teste, na validação do JCP, beleza. Virou uma implementação. Então, no caso do JDBC, os drivers dos bancos de dados que implementam. A JPA é a mesma coisa, é a especificação que cuida desse novo modelo de persistência, usando bancos de dados relacionais. O Hibernate é uma das implementações. Tem o Eclipse Link, Top Link, dentre outras implementações também. Mas o Hibernate foi a principal, foi a implementação de referência, porque foi ele que começou esse movimento. Beleza? Então, é assim que funciona. E aí por isso que não se usa mais o JDBC em projetos novos. Mas, Rodrigo, por que você está ensinando o JDBC então? E aí, de novo, eu sempre reforço isso aqui no canal. Aqui eu gosto de ensinar coisas que você precisa saber se você quer se destacar. Se você quer ser referência, quer se destacar, quer entender como que as coisas funcionam por baixo dos panos, ter uma base sólida, então você precisa conhecer o JDBC. Por isso que eu ensino essas coisas e eu sempre falo também, projetos novos, né? Mas nem sempre nas empresas você vai cair num projeto novo. Às vezes você dá o azar de entrar numa empresa e te colocarem num projeto Java que foi feito há 15 anos atrás. Provavelmente não estará usando o Hibernate, estará usando JDBC. Então, uma hora ou outra você vai esbarrar com o código JDBC. E claro, o Hibernate e a JPA, eles usam o JDBC por baixo dos panos. Então, se você não entende, né? Mas como assim? Classe do Hibernate .save? Como é que ele sabe e tal? É o JDBC. Como é que ele vai salvar? É o JDBC. Se você conhece o JDBC, você entende exatamente o que ele está fazendo por baixo dos panos. Não fica mais um negócio mágico, você entende o que acontece, tem mais facilidade até para lidar com problemas e erros. Por isso que eu gosto de ensinar a base, para que você saiba como que as coisas funcionam e não fique achando que tudo é mágica. Beleza? Então é isso. E aí, por isso que o JDBC é mais para projetos legados, projetos antigos, e o pessoal usa o tal do Hibernate. Tem o Spring também, que tem um módulo que é o Spring Data JPA, que simplificou mais ainda, mas tudo está usando o Hibernate e JDBC por baixo dos panos. Beleza? Só que, para a gente fechar, não foi só essa questão da simplicidade do código que resolveram, né, com essas bibliotecas em relação ao JDBC. O Hibernate, ele também cuidou de uma outra coisa que eu costumo dizer que o JDBC tem dois grandes problemas. O primeiro é a verbosidade do código. Você acaba tendo código verboso por conta da natureza do JDBC. Mas tem um segundo problema que também é importante, que também essas bibliotecas vieram para resolver, que é diminuir o acoplamento com o banco de dados. Quando você usa o JDBC, você tem um acoplamento muito alto, muito forte com um banco de dados. Qualquer mudança que você faça no banco de dados gera um grande impacto na sua aplicação. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui meu banco de dados, meu select aqui, select asterisco from cursos. O nome da tabela é cursos. E se eu entrar lá no MySQL e renomear essa tabela para, sei lá, tb_curso. Renomeei a tabela lá no MySQL. Vou ter que mexer na minha aplicação? Vou ter que mexer em todos os comandos SQL. Eu vou ter que ir lá na classe curso DAO, mexer aqui, não é mais cursos, é select asterisco from tb_curso. Rodrigo, nem foi tão grande assim o impacto, eu só tive que mexer em um único lugar. Tem certeza que é só aqui? E o insert?
E o update, ó, tá cursos. E o delete, tá cursos. E esse select aqui, ó, todos os métodos onde estava cursos, você vai ter que renomear. E Rodrigo, mas mesmo assim é só dentro da classe curso DAO, porque é ela que faz o acesso à tabela de cursos. Não necessariamente. E se tiver uma outra classe DAO que está fazendo um join com a tabela de curso? Por exemplo, a classe turma DAO. Ela usa, né, a tabela de turmas, mas pode ser que tenha um método lá que faz um join com a tabela de curso. Então, eu vou ter que olhar em todas as classes DAO onde que estava esse nome antigo e mudar para o nome novo. Então, percebe? Aí que está o problema do acoplamento. Acoplamento é sempre um problema, porque você cria uma dependência. Eu mexo no ponto B, o A está referenciando aquele ponto B, ele vai ser impactado. Quanto menor for o acoplamento, melhor. Porque você mexe num lugar e impacta pouco no outro lugar. E esse era um grande problema do JDBC. Quando você usa o JDBC, seu código acaba tendo um grande acoplamento com o banco de dados. Qualquer mudança no banco de dados, você vai ter um grande impacto no código Java. Beleza? E aí o Hibernate, ele resolveu isso também. Ele não dá para eliminar o acoplamento. Sempre vai existir um acoplamento ali. A não ser que você faça tudo num único ponto, porque não vai ser nada legal também ter uma classe. Você vai criar uma classe chamada sistema e tudo está ali dentro, né? Aí vai ser bizarro para dar manutenção. Então você vai precisar interagir com outros módulos, com outras classes, com outras tecnologias. Então o acoplamento não dá para eliminar. O que a gente tem que tentar fazer é reduzir ao máximo. E isso que o Hibernate fez. Quando você usa o Hibernate, esse exemplo que eu dei, ó, a tabela teve que ser renomeada, ou uma coluna teve que ser renomeada. Eu mexi no banco, vai causar impacto na aplicação? Vai. A aplicação tem referência com o banco de dados. Porém, agora eu só tenho que fazer a alteração num único ponto da minha aplicação. É num único lugar que a gente tem que mudar quando a gente usa o Hibernate. Não é 300 lugares distintos que eu vou ter que ficar caçando. Beleza? Então essa, para mim, é a principal vantagem desse tipo de tecnologia. Não é nem deixar o código simples. Claro, deixar o código simples com menos linhas é importante, mas esse do acoplamento, para mim, é o grande destaque do Hibernate. Reduzir o acoplamento, para mim, é uma prática essencial para facilitar a manutenção no código. Beleza? Então, por isso que esse tipo de solução acabou bombando e ficando forte aí no Java, né, e nas outras linguagens também. E por isso que não se usa mais o JDBC puro diretamente em projetos novos, né, há um bom tempo, diga-se de passagem. Beleza? Mas conhecer o JDBC de novo é importante para você entender o que essas bibliotecas fazem por baixo dos panos, não parecer que é tudo mágica, você entende, se tiver um problema, uma dificuldade, você consegue descobrir e entender mais facilmente, porque você tem a base bem consolidada. Então é importante e pode ser que um dia você caia num projeto que use JDBC puro. Beleza? Então é isso. Então tá aí o fechamento. Eu vou disponibilizar esse código do projeto aqui fechadinho, né, usando o JDBC, no link aí, tá na descrição do vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é claro, né, Rodrigo, você vai gravar vídeos ensinando aí o tal do Hibernate da JPA? Sim, só que em outras playlists. Essa playlist, né, como eu costumo fazer aqui no canal, né, eu gravo os vídeos e vou agrupando em playlists. Então teve a playlist que eu falei só de banco de dados e SQL, a playlist é essa agora do JDBC, esse é o último vídeo, eu vou encerrar e a partir dos próximos vídeos serão outras playlists e, claro, terá a playlist onde eu vou ensinar JPA, Hibernate, como é que funciona, como é que eu faço para integrar com o banco de dados usando o Hibernate, né? Com a JPA como especificação, ao invés de usar diretamente o JDBC, e mais um monte de outras playlists sobre Spring, sobre outras coisas também. Então fica ligado, fica acompanhando aí o canal e espero que vocês tenham gostado. Se ficou uma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.